Vamos lá. Vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Yes! Viu? É a quarta vez Mas eu reiniciei meu telefone, tu não? também. Ah, então semana que vem a gente já sabe. Olha a Josi, olha a Angélica. Vamos lá, Tudo bem? gurizada. Gurias, tudo bem, minhas colegas de trabalho? Ai, estão 10 minutos Tu vê, atrasados. né? Que loucurada. Bom, enfim. Taca-lhe É pau. bruxaria. É. Bola 8. Marcos, Marcos gurias. Silveira, como é que é? O que que a Cara, gente vai tava falar olhando hoje? aqui. Tan, tan, tan. Primeiro eu queria dizer, tu sabe qual é o nosso vídeo mais visto no YouTube? Não sei, mas eu vou chutar quase certo. Vai. Procrastinação. Não. Ah, não acredito. Qual que é? Foi, foi a nossa live 12, aquela que a gente falou sobre arquétipos, essas É vozes aí dentro no mesmo? YouTube. Dos arquétipos? Exatamente. Que legal! Eu jurava Aham. que era sobre procrastinação. Achei que da E, procrastinação ia rolar mais visualizações. e a segunda é o mapa não é território. Mapa na Território é muito bom. Essa aí eu falo pra todo mundo assistir. Aham. Essa é legal. E a Essa aí muda a terceira, chave. Essa faz aquele do tique. olha que legal, é aquela do que a gente fez semana passada. A da semana passada Capaz. já é a terceira. Aham, Capaz. aham. A da semana passada eu nem E lembro. O que que foi a da semana passada? da fisiologia. Ah, a fisiologia da postura, de tudo. Oh, Aham. que Ai, olha a interessante. Angélica. Nunca imaginei. Ô, olha a Angélica. Nossa, gente, vocês acreditam que eu ainda não vi vocês no YouTube? Mas, Angélica, mas ela não sai. precisa, ela vem aqui sempre. A Angélica tá sempre aqui com a gente ao vivo. Ao vivo é melhor, que daí tu pode interagir com a gente. Aham. Vai E se ver depois, lá, ela vai se ouvir lá. Ah, oi, Angélica, não sei o quê. e depois, tudo são escolhas, a nossa live 14. Exatamente. Dentro dos top 10. Deixa eu ver onde é que tá da procrastinação, que não apareceu aqui. Ah, tá, tá, Eu tá. jurava que era da procrastinação, que faz tanto sucesso, o pessoal mandou mensagem depois, tal. Ah, não, mas olha, que engraçado. Depois, em termos de pessoas que assistiram, isso foi em termos de minutos. Em termos de pessoas que assistiram, foi mesmo a da procrastinação. Eu te falei? Pessoas que assistiram foi a procrastinação, e depois foi a dos arquétipos, e depois foi a do mapa não é território, e depois foi a era para falar de prazer e dor, e depois a do silêncio, Nossa, do silêncio até hoje ecoa aqui na minha cabeça. Jesus! Oi, Érica! e depois Ó, Érica, vamos foi falar de uma coisa legal hoje. a Tenho da certeza que essa se retrospectiva. aplica a todo mundo. Vamos começar, hein? 9 horas a gente tem que terminar. Vamos, O que vamos, que a gente vai vamos, vamos. falar hoje? Vamos falar sobre frustração, decepção. Como que a gente vai manejar esse tipo de coisa na nossa vida? Tan, tan, tan. Sem Fruto- explodir junto. Mas tu colocou mais Como? um termo, né? Frustração, decepção E decepção. Não? e decepção ou arrependimento? Arrependimento. Talvez arrependimento. Não Eu lembro. não- A gente pode explorar tudo.
Então vamos nessa. Engata uma primeira aí. Então vamos, Como é cara. que a gente pode Então se vamos lá. ajudar a sair disso e não ficar no ciclo, entendeu? Então, o que que é frustração e decepção? Frustração. Uma pessoa que está frustrada, ela não conseguiu fazer o que ela queria fazer, o que ela almejou, o que ela se planejou. Ela se frustrou, ela é uma pessoa frustrada ou está tendo um momento de frustração, tá? Ou ela Uhum. consegue, ou ela vai ficar frustrada, de mimimi. Ou seja, ela teve expectativas que não Não foram atendidas. cumpridas, né? Exatamente. E o que que causa essas expectativas que não foram supridas? Bom, tu colocou alguns gols, algumas coisas que tu não Uhum. atendeu. Ou tu colocou em algum momento, alguma situação, ou em alguém, alguma pessoa. Uhum. Ou aquela pessoa É, não pode estar. correspondeu, ou Isso, tu pode ser até contigo mesmo, né? exatamente. Ou tu não, na verdade, algo que tu queria não foi alcançado, certo? Ou por tua responsabilidade, né? Essa Ou porque frustração ou a decepção, qual é a diferença? ah, é assim, tu pode estar frustrado contigo, Uhum, né? uhum, Tu pode ser o foco da frustração, ou tu pode estar frustrado com alguém, ou tu pode estar uhum. frustrado com alguma coisa, Tá, ok. né? Se tu tem o plano de ir pra praia no fim de semana e o tempo não tá bom, não é culpa de ninguém, mas tu pode ficar frustrada por causa do contexto, Tá, e a né? decepção? E a decepção normalmente está associada a uma pessoa, né? Tu normalmente não é contigo, a menos que tu viole uma das tuas próprias regras, né? Normalmente tu te decepciona com uma pessoa, porque tu estava à espera de determinado retorno da pessoa, né? Na verdade, a decepção pode ser uma frustração para com alguém, né? Tu pode dizer que tu está decepcionada com o tempo, né? Que tu estava à espera de ter um tempo bom na tua viagem. Mas acho que não se encaixa muito, né? Vamos fazer essa separação aqui só para, em termos didáticos, talvez seja melhor. Uhum. Na verdade, o que acontece em qualquer um dos casos é que a tua expectativa não foi suprida, Sim. Tu certo? depositou Então, uma intenção numa coisa que não aconteceu. que não aconteceu, seja qual for o motivo, Ou não certo? aconteceu da maneira que tu planejou também, né? Pode ser uma decepção completa ou parcial. Assim, né? Tu pode estar à espera de que o filme seja bom, né? Tu viu o trailer e te empolgou e chegou na hora de ver o filme era uma porcaria, né? Aí tá, te decepcionou, né? Não, ou seja, não atingiu aquele standard, né? Uhum, uhum. Que tu estava à espera. Então, basicamente, é, passou, né? Presença, a frustração, lembra, é um estado do ego. O teu ego queria alguma coisa que não conseguiu. Então, pode não ser real. Se tu tá frustrada que tu não tá conseguindo fazer determinada coisa, é simplesmente assumir a falha, né, e tentar novamente. Tentar outra via, tentar outro caminho, né? Analisar por que que não deu certo de novo, né? É aquela velha frasinha batida que agora é famosa no O Instagram, que que né? a gente É, lou aprendeu? é loucura esperar um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? É uma frase batida, mas ela tá certa, né? Então, quando a gente está frustrado com a gente mesmo, tem que tentar perceber ali qual é a raiz do problema para tentar consertar, né? Ok. Que é que eu estou fazendo que não está resultando? Às vezes, vai levar muito tempo. Oi, Lúcia. Boa noite. Às vezes vai levar muito tempo.
porque algumas coisas, algumas empreitadas que a gente tenta, né, são difíceis, algumas coisas que a gente vai tentar fazer, a gente não tem conhecimento, às vezes nunca foram feitas por ninguém, Uhum, sim. às vezes tu não tem a expertise, às vezes, enfim, olha, eu posso te dizer, eu tô há semanas tentando consertar meu site, Nossa, semanas, então eu me lembro. né? Se tu abre o site no teu telefone, tu vai ver que ele fica maior que a tela. E se tu fizer o scroll para ver as coisas embaixo, fica uma barra branca. Tipo, ele não carrega o site inteiro, entendeu? Uhum. E eu não consigo descobrir o que que é. Falta expertise, né? Então eu tenho que tentar, tentar. Sim. Então, isso é uma coisa. E frustração com os outros, né? Na verdade, não é culpa dos outros. Tu é que colocou, né, a expectativa. Isso. E Tu quando foi a gente frustrado. coloca expectativa, tem história da barra, né? Expectativa alta, expectativa baixa. Quem é que ajusta isso? Então tu não cria mais expectativa para não quebrar a cara? É assim, eu diria que é utópico, né? Porque a gente vive em sociedade. E até porque, muitas vezes, a pessoa vai dizer assim, não, vamos lá, eu faço, eu te entrego, não sei o quê. Imagina tu contrata um cara para pintar a tua sala, né? E aí fazer a Uhum. maior propaganda do cara, quando tu entra na sala, tá tudo mal pintado, né? Como é que tu vai fazer? É utópico não dizer que tu não vai ter expectativas nos outros, né? Como é que tu não. Mas efetivamente, se tu baixar as tuas expectativas, fica muito mais fácil. É, eu lembro, eu acho que eu já falei em outras lives, né? Por exemplo, às vezes eu tô cansado e aí eu sei que eu vou ter que vir para casa, cuidar dos três, e eu tô super cansado e, enfim, E daí não eu conseguiu penso treinar. e não consegui treinar, não consegui treinar. E aí eu penso assim, olha, tá, eu vou chegar em casa, vou fazer um jantar bem fácil assim, daqueles que as crianças adoram, que a comida favorita deles é massa com ovo. Aqui em casa, se eu faço massa com ovo, parece que eu tô fazendo, tipo, sei lá, lasanha, né? É uma coisa. Se eu puser lasanha e massa com ovo, eles vão na Eles massa vão com ovo. marcar. Nossa, Massa com ovo e queijo. Cara, funciona sempre. Aí eu penso, pá, já se, pô, vou fazer massa com ovo, que é pra despachar. Dou comida pra eles rapidão, banho, cama, e aí depois, pô, vou ter o meu tempo. E parece que eles leem a tua intenção, sabe? E aí eles falam assim, tu que pensa. o que pensa? E aí tu começa a ficar meio ansioso, sei lá, se eles leem a tua ansiedade, e a coisa começa a dar Certeza. errado, e tu começa, para de brigar, come, vai, tá tarde, anda, meu, começa a acontecer tudo. Parece brincadeira. Mas Começa a certeza, acontecer. certeza. E aí, cara, tu começa, no meu caso, né, tu começa a ter uma noite frustrante, porque tu tinha uma expectativa que está sendo frustrada, tu tá cansado, teu Uhum. estado emocional, teu nível de energia tá tudo embaixo, né, e tu tá ali querendo forçar uma coisa e não tá rolando. Sabe uma E coisa que eu aquilo, aprendi? Eu aprendi orientação antecipatória. Olha, gente, agora a gente vai chegar, vai jantar, vai tomar. Combinado? Tá, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai comer. E depois, o que que a gente vai fazer? A gente vai tomar banho. E depois, a gente vai deitar. Ah, então tá. é o briefing, né, Orientação antecipatória. vai fazer o briefing, né, Aham. do... E Então, funciona. isso Isso tudo me causa, ou me causava problemas, porque toda vez que eu estava ansioso para que as coisas corressem de determinada forma, com três crianças, a coisa desvirtuava. O que eu aprendi?
eu aprendi que baixar a expectativa facilita. Sim. Então, ao invés de fazer isso, eu, na mesma, fazia a comida mais fácil possível para eles, né? Para não ter reclamação. Venho brincando com eles no carro. Chego em casa, no jantar, eu boto música. A gente vai indo, brincando, não sei o que, na descontração e não sei o que. E aí, procuro organizar as coisas de forma mais lógica, do tipo, trato logo da Olivia, que é mais fácil, né, e que ela requer mais manuseio. Atenção. Aham, menorzinha. Exato, despacho ela primeiro, aí depois os outros dois eu ou dou banho junto, ou entro eu no banho com eles, a gente faz um bocado de farra ali no chuveiro e não sei o que, tá, 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 Uhum. tá. E aí tu vai assim, tipo, empurrando eles devagarinho pra cama. Porque das duas, uma, pode ser até que não me adiante em termos de tempo, né? Mas a minha frustração vai ser Muito mais menor, porque leve. vai ser muito mais leve, né? E Sim. aí é muito mais fácil tu gerir as coisas com leveza do que eu estar ali tentando forçar uma coisa que não vai rolar, né? Então eu tenho que me desapegar daquela minha necessidade de fazer as coisas num determinado tempo e Uhum. tentar me adequar ao meu público. Com certeza, a tua dica agora do fazer o briefing vai me ajudar a acelerar um pouco o processo quando for necessário, mas é esse tipo de coisa que a gente vai fazendo que é muito difícil estar ali a prever determinadas coisas que não dependem da gente, né? Então, imagina, o cara veio e pintou tua sala, tudo mal, não sei o quê. Cara, tem que dar o valor devido, né? O valor que aquilo tem, tentar contornar, tentar dizer assim, ok, não vai Gente, estar isso é pronto. um desafio, né? É um baita É de um, um desafio. é um desafio, mas é assim, pá, tudo bem, sabe? Qual é a real importância que isso vai ter, né? A importância que vai ter é a importância que tu vai dar. Pô, Ponto final. perfeito. Isso mesmo, cara. Isso mesmo, sabe? E a gente estava aqui falando de temas, ou de exemplos assim, sabe, leves, né? Exemplos bobos, né? A gente, atualmente na nossa vida, né, Nani, a gente tem uns exemplos mais desafiantes, né? Mais de segundo grau já para lidar, né? Mas é basicamente a, o approach é o mesmo, Sim. né? E é aquela velha história, vale a pena dar murro em ponta de faca, Uhum. né? Há coisas que não dependem de ti, não dependem de mim. Então, E vão basicamente, passar either way. De um jeito ou de outro vão passar. E daí tu vão passar. escolhe, né? Vai passar Hum, de que jeito? Vai passar passando, né? Tem um outro exatamente. amigo meu, um amigo meu, Hum, que fala: as coisas vão acontecer independente de ti, além de ti, e ainda ele termina contigo ou sentigo. E vai acontecer. uhum. Basicamente é isso. Então, às vezes a gente tem alguma questão de ego e a gente se apega às situações durante ano, a gente se bota responsabilidade que não é nossa, Uhum, a uhum. gente tenta consertar coisas, na verdade não são coisas, né? A gente tenta consertar pessoas que não querem Uhum. e, e a gente acaba se frustrando, se chateando por uma coisa que, na verdade, não era responsabilidade nossa, né? Sim. Para mim, A gente deposita uma esperança. é a, a metáfora da semana, não vou dizer da semana, mas dos últimos tempos para mim aqui é tu consegue levar o cavalo até o rio, mas não consegue obrigar ele a beber água, né? Sim. É claro que às vezes tu tem um problema com um amigo,
uma pessoa conhecida, um, um funcionário, né? E, Uhum. e aí tu, ok, na hora do jantar, aquilo já era. Às vezes é mais próximo, né? Às Sim. vezes aceitar determinadas situações significa não só deixar aquela situação, mas vai envolver uma mudança de panorama, de contexto muito grande na Sim. tua vida, né? Sim. E isso vai Então, depender do grau também, né? Do grau tanto da frustração como o grau do manejo. Porque também, daqui a pouco tu maneja 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, que tu não consegue mais manejar aquilo, também tem. E também é uma coisa interessante a gente avaliar isso e conseguir se reorganizar para ver, ok, em quais pontos então agora eu tenho que me organizar para isso não ser mais fonte de frustração exatamente, e organizar exatamente, os passos ali adiante. exato. E aí a gente volta para aquela questão, né? São escolhas, e aí de repente tu vê que tu tem que uma coisa que tu montou a tua vida estruturada com expectativa em determinado tipo de coisa, de comportamento, né? E as coisas se desenrolaram durante anos e nunca se encaixaram bem dentro daquela tua expectativa. Uhum. Só que naqueles anos coisas aconteceram, né? As Tu não é vidas mais a se mesma pessoa também. e as vidas se entrelaçaram, né? E aí fazer esse desenlace, a gente fica apegado às coisas que a gente construiu, mas me faz Sim. lembrar muito aqueles monges, né, que fazem aquelas mandalas com areia, Uhum. todas. E aí no final, o que que eles fazem? Apago. Né? Exatamente. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem que estar preparado para apagar, para fazer outra mandala, né? E aí tá a grande história O do desafio desapego, do né? desapego. Caracas. O desafio do desapego é punk. Exatamente. Porque é a história do Entendeu? construir, né? Do construir, depositar tempo, dedicação. E na hora que Exatamente. isso vai por terra, aí é que fica. Daí fica o arrependimento. Lembra que a gente estava falando sobre isso? Uhum. E Só daí que eu fico assim, assim, pô, mas por que que eu dediquei tanto tempo a isso? Por que que eu fui em função disso? Porque tu não estava enxergando. Ok, agora estamos enxergando, então agora vamos mudar a conduta. tempo, dinheiro, é, investimento emocional, né? Uhum. Tudo isso vai ser um Mas tu vê, desgaste. toda mudança, né? Tanta a mudança. Porque assim, ou tu vai ficar naquele ciclo que vai ficar te causando aquilo, ou tu vai, na mudança, ter esse gasto energético, físico, emocional, financeiro, temporal, Uhum. emocional, né? Então, de um jeito ou de outro, isso vai acontecer. Às vezes, cara, tem que fazer um reset, tu vai fazer o quê? Entendeu? Doa quem doer, né? É, eu percebo que tem pessoas que fazem isso com muito mais tranquilidade, né? Uhum. Chega e, ok, não tá dando certo, passa adiante, né? E outras pessoas ficam eternamente tentando consertar as coisas. O que que é certo, o que que é errado? Não sei, cara. Não sei o que que é certo, o que que é Onde o errado. calvário é menor e onde a evolução é maior, né? Essa é a É, pergunta. exatamente, sabe? Qual é o momento certo em tu dizer assim, olha, a partir daqui já não vale a pena, né? Sim. Como é uma medida que é impossível de dizer. Até porque, imagina, numa situação ou com uma pessoa ou com um num contexto pode valer a pena insistir, a coisa depois vai se desenrolar, e noutra pode dar bem o contrário, né? Uhum. E a gente está falando aqui de ligação entre pessoas e não é tão linear assim tu ter as medidas. Sim. Numa hora.
Ou seja, no fundo o que acontece? Tu não vai ter certeza do resultado. E daí A vai a questão história é, do desapego, desapego do resultado. Daí a gente volta tu, para a leva do desapego. Como é que não ter a história da expectativa, da frustração, da decepção, trabalhando o desapego? tu tem que estar desapegado do resultado e tu tem que, num determinado momento, Ah, tá, perceber quando é desapegado do que tu, resultado é Freud. é, e num determinado momento tu tem que Tipo, perceber, vai fazendo e não perde. Não, cara, é difícil isso. tu tá no cassino e tu tá jogando, né? Daí o cara joga, daí ele perde, daí o que ele faz? Daí ele aposta o dobro para recuperar. Aí ele perde, daí ele aposta o quádruplo para recuperar, né? Vai chegar uma hora que tu vai ter que, ou tu assume a perda, Uhum, ou tu investe mais uma vez a dobrar, sempre a dobrar. uhum. Então, tu, em determinado momento, tu tem que saber o que, que é pior. Quando tu compra ações, né? Aí aquilo começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair. Imagina, tu comprou uma ação por 100, né? Apple. Comprou uma ação da Apple por 100. Aí já está ali que vale 10 centavos. Virtualmente, tu perdeu todo o teu dinheiro. Mas, na verdade, tu ainda não perdeu. Quando Se é que tu tu perdeu? mantém, investir, Tu vai perder o teu dinheiro quando tu dizer assim, ó, isso aqui não vale nada, eu vou vender. sim, Quando tu vender, tu realiza o prejuízo. Então, pode ver, na nossa vida é a mesma coisa. Tu tá numa situação que não tá dando certo. realiza o prejuízo. Tu não perdeu nada até o momento em que tu diz assim, ó, desisto, isso não vale mais para mim. Isso não vale mais a pena, né? Imagina, se eu consertar o meu website amanhã, eu não perdi tempo nenhum porque eu consertei. Eu levei muito tempo para consertar. Se amanhã eu desistir de consertar, aí eu perdi todo aquele tempo. Eu vou realizar o prejuízo, Sim, né? vai elaborar o Então, prejuízo. e tu tem que mais ou menos perceber quanto tempo tu está disposto a dar para as coisas darem certo, o quanto tu quer aquilo, o quanto depende só de ti, né? Analisar as variáveis, né? É uma análise complicada, né? É uma análise complicada. Na verdade, ela não é complicada, ela é complexa. São várias É, variáveis. são muitas coisinhas, né? São muitas coisinhas, são muitas nuances e às vezes não se trata só de uma pessoa, se trata de várias, Uhum, não é? sim. E aí, pô, tu tá insistindo num grupo de pessoas, né? Sejam eles quem forem, sejam um grupo de estudo, um grupo de treino, um grupo de trabalho, a E família, quando que tu se né? dá conta que o problema não é tu? Entende? Que é tu o problema? Quando que tu se dá conta que o problema não é tu? É tu, na Na verdade. verdade, na Porque, pô, verdade, se tu tá se empenhando e tá sempre frustrado, o grupo tá andando e tu não tá andando, também pode ter alguma coisa errada, ao contrário, né? não. Ou tu diz, ou seja, o problema pode ser tu. Sim. Não, tu tem que, no caso, se tu tiver em grupo, tu vai ter que tentar ouvir o feedback, né? Tu vai ter que tentar perceber o feedback, ou tentar, assim, por que que não estaria dando certo por tua causa? Uhum, uhum. Entendeu? Aquilo que tu se propõe a fazer, ou aquilo que o grupo pede para tu fazer, tu não tá fazendo ou não tá conseguindo fazer, é por isso? Ou aquilo que tu tá fazendo não tá se encaixando com o que o resto do grupo tá fazendo? Então tem mais uma variável. Qual é o momento de largar a toalha e qual é o momento de pedir ajuda? Eu acho que se tu tá Também. trabalhando em grupo, a ajuda tem que ser sempre constante, né? Tu tá ali, tu tem que Cooperação, estar né? tá sempre de forma cooperativa, né? Mas tu, imagina, aquilo que o grupo precisa pode não ser aquilo que tu tá disposto a dar, Daí não vai bater. entendeu? Vou te dar um exemplo. Tu sabe que eu participo e ajudei
a começar um grupo de apoio a mulheres com câncer de mama. E agora, dia 13 de outubro, vai ter a primeira reunião oficial, presencial, né? A pessoa que deu start no projeto já teve até na televisão aqui, falando do nosso trabalho. Já tem mulheres inscritas que vão aparecer nessa reunião. E nós começamos com 12, depois saiu um monte de gente, né? Porque as pessoas aderem e depois não fazem, né? E aí vão saindo, né? Tem intenção, mas depois percebem que não tem tempo. E aí agora já entrou novas pessoas, etc. e tal. E no início a demanda era criar página no Facebook, imagem, vai ser associação, quem vai assinar o que vai ser, que não sei o que, e a gente estava ali sempre num trabalhar no WhatsApp. E em dado momento eu parei. Por quê? Eu tenho N projetos em que eu estou trabalhando e trabalhar administrativamente no grupo não me interessa, entendeu? Eu não quero saber se vai ser associação, se vai ser empresa, se o logotipo vai ser um coração, vai ser uma flor. Isso para mim é indiferente. Então, assim, olha, ok, trabalhem aí, decidam, contem comigo para aquilo que precisar. Participar de uma outra forma, ativamente na construção em outra parte. Quando for começar a ter reunião com as mulheres, a gente fazer coaching com as mulheres, PNL com as mulheres, conta comigo. Que é isso que eu quero fazer. Eu não quero estar aqui metido na parte burocrática, na parte administrativa. Isso não me interessa, me frustra ter que estar ali perdendo uma hora, perdendo, entre aspas, né? Frustração. Ficar ali uma hora e tal, debatendo ideias, tentando defender aquilo que eu acho melhor, né? E muitas vezes não conseguindo, às vezes conseguindo, não importa, não é por aí, mas para mim é um tempo gasto que depois tanto me faz. Eu só quero que o grupo avance, comece a trabalhar e comece a trabalhar com as pessoas e eu vou estar lá para trabalhar com as pessoas. Tá focado no propósito, não no detalhe. Exato, exatamente, entendeu? Então, nesse caso, por exemplo, eu remanejei a minha participação. Podia até ser que eu tivesse que remanejar do tipo, não, eu quero fazer voluntariado, mas a forma como esse grupo quer trabalhar não me interessa, entendeu? Não, eu não me encaixo, tá me causando problema a forma como o grupo precisa de uma pessoa, eu não estou disposto ou não tenho condições de fazer. E aí eu me retiro, tranquilo, entendeu? No hard feelings. Entendi. At all. Se eu não me encaixo, beleza, cara, let it go, entendeu? Olha pelo lado positivo, vai me sobrar mais tempo e eu vou conseguir procurar um outro grupo em que eu vou conseguir fazer de uma forma que eu vou ser melhor, né? E vou dar espaço no grupo para que outra pessoa faça algo que se enquadre melhor com o que o grupo precisa. Tá, então, para lidar em termos com a de trabalho de grupo, para lidar com a frustração, então, tu tem que avaliar e ponderar o que vale a pena, né? Continuar insistindo ou finalizar, realizar o prejuízo e partir para a próxima, né? Entender o que aquilo ali, putz, me frustrei, depositei muita energia nisso e agora vou deixar isso para lá e vou seguir adiante. Exato, cara. Eu gosto de ver as coisas assim, ó. Quando, imagina, aconteceu uma coisa no teu passado, tu já realizou o prejuízo, certo? Certo. Passou, tu perdeu. Foi uma falha, ok? Seja lá o que tu fez, acabou. Tu teve que desistir, ou a coisa acabou, ou deu errado. Não deu. E ficou lá. Toda vez que tu te refere negativamente àquilo, aquele ponto na tua linha do tempo, né? Imagina que tua linha do tempo tem um ponto aqui atrás, que é o teu trauma, ou a tua frustração, ou a tua dor. Toda vez que tu volta para cá, tu tá arrastando esse ponto até o teu momento presente. Então, em vez de ele ser um ponto aqui, ele já começa a ser uma linha, ele começa a ocupar
o teu espaço, né? Toda vez que tu Interessante pensa isso. naquilo, tu, pum, pinta de Tu novo o momento arrasta, presente com como aquilo, se pum. for, tu arrasta a Aí, barra de rolagem para perto. exatamente. E aí tu tá constantemente ali pintando. Aí depois tu vai olhar assim a tua linha da vida, né? Tem vários pontos assim que na verdade só aconteceu aqui, mas aqui tu te lembrou e marcou. Aqui tu E te daí lembrou. vai virar, sabe o quê? Mágoa. E assim, dependendo da forma como tu for te referenciando aquele momento, tu consegue intensificá-lo, Ou entendeu? abrandá-lo. Uhum. Porque lembra de uma coisa, a realidade é a percepção. A importância que tu vai dar e a maneira que tu vai olhar. Exatamente. Então, uma coisa que aconteceu errado no teu passado, se tu tiver num dia bom, no estado emocional legal, não sei o quê, eu te perguntar, pô, Nani, e aquela vez que aquilo deu errado? Ah, não, pô, já passou, não sei o quê. Ah, nem me lembrava, não sei o quê, blá, 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 blá. Pô, não, mas naquele... Pois é, aquilo deu errado, mas eu aprendi tal coisa, aprendi não sei o quê, aprendi que quando estiver trabalhando com determinado tipo de pessoa tem que cuidar tal coisa, blá, blá, blá. Se tu tiver num dia ruim, tu vai dizer assim, pô, porque perdi meu tempo, porque não sei o quê, ou acabei prejudicando as pessoas, ou não sei o quê, não sei o quê, e minha família sofreu, e não sei mais quem sofreu, blá, 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 né? Sim. Então, ou seja, sobre um mesmo evento, tu pode ter várias opiniões, Sim, e dependendo do várias teu estado maneiras de emocional. apresentar sobre aquilo, né? Eu vou dar um Exatamente. exemplo de uma palestra que eu assisti lá do Rossandro. Ele falava assim, ó, a mágoa é uma marmitinha de vômito que tu carrega junto contigo. Daí ele falou assim, eu vou Nossa, que contar a nojo. história. Aham, olha só. Ele falou, ó, tava indo pro trabalho, daí aconteceu de uma senhora, de uma mulher pegar e passar mal em cima de mim. Daí eu pensei, não tenho com que me limpar. Eu tenho uma marmita vazia aqui que eu tinha que levar esse pote para devolver para minha colega. Então eu vou raspar tudo aqui e vou fechar nessa marmita. E daí eu vou levar, eu vou falar, olha aqui o que Ah, me aconteceu. Aqui tá a tua marmita, mas olha o que me aconteceu. Daí a moça vai dizer, não, obrigada, não quero, de volta o meu Tupperware. Dessa vez eu não ah, quero meu Tupperware de volta. E daí tu vai ah, levar para casa, tu vai mostrar para a pessoa que mora contigo, olha aqui, e daí vai passar uma semana, tu vai mostrar para tua vizinha, olha aqui o que me aconteceu. E vai passar um Natal, tu vai mostrar para os teus familiares, vai chegar no Natal, olha aqui o que me aconteceu. Então, assim, aquilo ali vai ficar uma. E a marmitinha ali, o negócio vai apodrecendo, vai fermentando, vai ah. piorando. Então, é uma marmitinha que tu leva contigo sempre. E tu É, escolhe abrir, apresentar e contar. Então, assim, larga pra lá, faz uma nova viagem, um novo caminho e esquece o negócio. Porque senão isso. só vai piorando. Oi, Dai. A Dai, uma grande amiga minha, tá nos olhando lá da Austrália. Tá com um horário totalmente flip. Ela tá tomando café da manhã agora. É, Nos olhando. cedão. Cara, é que nem aquela história. Tu conhece a história dos dois monges que mestre e discípulo estavam andando no interior, né? E andando numa estrada muito lamacenta. E a dada altura da viagem, tinha uma mulher que estava com um vestido longo na beira da estrada, precisava cruzar a estrada. Hum. Só que aquilo, tipo, era muito barro, né? Aí o mestre pegou a mulher no colo e ajudou ela a atravessar a estrada sem ela se sujar. Ai, me lembrei que tu contou essa aí uma vez. Que daí monge não pode encostar em mulher. Não, Não é isso? não. Que eu Eu nunca lembro que tu contei essa história, contou. não sei de onde é que tirou isso. Não, mas tem uma. Tu contou uma dessa. Que daí o cara falou, mas Então, não podia encostar em mulher, não podia encostar em mulher. então vamos até o fim. Tá, vai, vai. Uh, daí ele, ok, pegou a mulher no colo, ajudou ela a atravessar, né, o lamaçal, né, se sujou, naturalmente se sujou,
E eles seguiram viagem, né? E aí andaram. E aí lá na frente o discípulo teve coragem de falar pro mestre que ele não deveria ter feito aquilo, né? Que ele, enfim, se sujou todo para atravessar, fazer a mulher atravessar e aquilo não era necessário, né? E o mestre respondeu assim: sim, mas eu já larguei ela há 20 quilômetros atrás e tu continua carregando ela contigo aqui, entendeu? Uhum. Então é um pouco isso que acontece. É, Nossa, muito bom essa. eu adorei a versão da marmitinha do Rossandro, porque é mesmo isso, cara. E te digo mais, né? Tem gente que parece que tem orgulho de mostrar as marmitinhas, né? Aham. Tem orgulho de dizer, olha como me Que te magoaram. aconteceu Olha como... alguma coisa. É, sabe? E Olha como eu deixa sou isso pra lá. um pobre coitado. Olha que infortúnio. Eu te É, falei, a minha vida é uma M por causa disso. Por causa da. Olha aqui. Olha. isso é falta de autorresponsabilidade, né? Pô, aconteceu, passa adiante, vamos embora. Larga É isso, o sabe? arquétipo da criança, né? É o arquétipo da criança e da vítima. Uhum. Os dois juntos. Tá ali a vítima, né? Ah, porque sempre acontece comigo, porque sempre é comigo, porque comigo tudo é difícil. E aí a criança, por que que ninguém me ajuda? Por que que ninguém me carrega? Por que que ninguém me salva, né? É da marmita, ninguém vai esquecer. Ai, que horror, mas eu não esqueci, gurias. É, então é assim, sabe? Aconteceu. Quando tu realizar o prejuízo, deixa pra trás. Eu tenho um amigão meu aqui, o Luigi, e a gente programou aqui começar a fazer um processo de coaching. Ele é trader, ele é trader de mercado de valores, né? Uhum. E, e ele estava me falando assim, né? Ele passou por uns maus momentos porque ele fez uns maus investimentos. Ele é muito bom trader, mas assim Como como todo bom trader. todo mundo, aquilo não é só vitórias, né? Tem gols que tu sofre. O importante é a diferença ser positiva. E ele falou uma coisa muito importante que eu acho que se aplica para a vida. Ele falou assim: olha, o bom trader é aquele que, quando ganha 1 milhão ou quando perde 1 milhão, ele não se afeta muito. Entendeu? E Sim, isso é uma lição de desapego ao sim. resultado. Ainda Né? mais nesse tipo de profissão, de Ainda alto mais, risco. ainda mais em tudo, se tu for ver bem, né? Porque se tu se apegar demais ao resultado, tu tá te candidatando à frustração, Sim. né? Tu pode controlar aquilo que tu pensa, controlar aquilo que tu fala, controlar aquilo que tu faz. Tu não pode controlar o resultado, na maioria das vezes. Então, Nossa, faz o teu noventa melhor, por cento das vezes tu não pode controlar o resultado. né? Às E a vezes gente até acha aquele que a gente bolo, controla, e a gente acha que a gente controla, e a gente bate com os burros na água. às vezes até aquele bolo que tu faz sempre, às vezes sai errado, né? Então, cara, pensa o melhor, fala o melhor e espera o melhor. Mas se não der certo, let it go. Let it go. E segue o barco. Segue. Qual é a grande importância, sabe? A maioria das A coisas, grande importância é a caminhada e o aprendizado. a maioria das coisas não são tão importantes assim, né? A gente dá demasiado valor às coisas e o efeito prático de uma coisa dar errado às vezes não é tão grande assim, né? E Sim. quando é, às vezes, olha, embrulha e leva para casa e deu. É. Ou não leva pra casa, deixa lá.
Enterra, gente, sabe? Já foi, não vale a pena. Lembra do seguinte, ó, a frustração, por ser uma necessidade do ego que não se cumpriu, não é uma necessidade do espírito. Porque espiritualmente falando, tá te acontecendo exatamente aquilo que tu precisa que te aconteça para que tu aprenda e evolua. Se a tua vida é cocriação da tua parte, então tu tá exatamente onde o teu espírito queria que tu tivesse. Sim. Se tu tá nessa posição aí de dificuldade, com certeza, né? Entendeu? Bem pro bem no futuro ali, no bem evolutivo, falando-se em evolução e espiritualidade, certeza que vai vir nesse ponto. Ontem eu estava falando com os meus pais, né, sobre aquela situação que a gente vinha conversando, que, enfim, toda a problemática da situação, e minha mãe assim, meu filho, e como é que tu tá te sentindo, né? E eu falei, bom, né, mãe, eu tô triste com o que está acontecendo, mas eu acredito que eu estou vivendo aquilo que eu procurei para aquilo que eu preciso aprender. Então, na verdade, me soa um pouco como um treinamento que é muito difícil, mas que eu sei que vai me fazer melhor, entendeu? É óbvio, né? A gente sofre, a gente não tá como a gente gostaria, mas se a gente entender que é co-criado e que não tem como tá no lugar errado, tu tá no lugar certo. Só é difícil, mas tu tá no lugar certo. Eu ouvi isso Alivia, essa semana passada, da minha tia. Ela falou, Nani, o errado é o certo. Que é a entendeu? mesma coisa isso. O que tá dando errado é o que é pra ser. Não tem dar Exatamente. errado. O que é pra ser é o que vai estar sendo. Porque daí tu vai estar aprendendo, alguma coisa vai estar sendo construída a partir daquilo ali. Exato. O teu sofrimento, Sempre vai ter aprendizado. isso. E Sempre, o sofrimento sempre. vai se construir em cima daquilo que tu tá, uma coisa que não tá te fazendo bem, ou que tá errado, né? E tu continua com a expectativa de outra coisa, Sim. entendeu? E a vida tá te mostrando que não é Daí vai ali voltar sempre a mesma coisa. Vai voltar, vai se sempre, cara. repetir. Sempre, sempre, sempre. Nani, sempre. Vai Tu vai se aí, reapresentar. até tu resolver quebrar o padrão e te comportar de forma diferente, até tu receber, conseguir dizer assim, ó, eu aprendi essa lição. Tu não vai conseguir passar para a próxima, entendeu? Tu tem que entrar e conseguir absorver a lição e dizer assim, olha, na próxima volta eu vou fazer diferente. Porque cada volta que tu dá, a lição ela é mais marcante, ela é mais intensa, né? Eu acho que o que vai ficar dessa live vai ser. A gente começou falando na live, queria a gente saber como é que a gente aprende a lidar com frustração, Uhum. decepção, com todas essas cargas que a gente deposita e que a gente, né, acha que deveria voltar, que a gente se apega ao resultado e que a gente deposita tempo, expectativa e que acaba quebrando a cara. Então, assim, enquanto não aprender com o que aconteceu, enquanto não aprender a lição, Tu vai continuamente ficar te oferecendo novamente sim, vai aquela. constantemente voltar nessa lição até aprender. Exatamente, Gente, isso é cara. E muito. aí, E o que que eu tenho que aprender? Né? Essa é a pergunta que vai ficar. Por o que que é que que eu tá tenho que sempre acontecendo a aprender? mesma coisa que eu não enxerguei ainda e não aprendi? Exatamente, cara. Mas eu acho que quando a gente tem aquele clique da autorresponsabilidade, a coisa fica mais evidente, entendeu?
Porque quando a gente para de olhar para os lados e perguntar o que aquela pessoa está fazendo de errado, porque ele isso, ele aquilo, e a gente passa a olhar para dentro assim e dizer, o que eu estou fazendo de errado? Quem disse que o que aquela pessoa está fazendo é errado? E não é uma culpabilização, é um entendimento. Culpa a gente deve sentir por algo que a gente fez deliberadamente para prejudicar outra pessoa. E se tu é uma pessoa boa, com consciência, quando Não, tu isso é, fizer nossa, isso, isso vai acontecer raro. é raro, mas imagina que tu, no momento de raiva, tu foi lá e alfinetou, né? Uhum. Aí tu agiu, ok, com maldade e sobre isso tu pode ter culpa. Sim, Tirando sim. isso, aquilo que deu errado, tu não precisa sentir culpa, Uhum, uhum. né? Tu não precisa sentir culpa. Deu errado, deu errado. Mas eu já te falei, né? Eu repito constantemente essa história, que num workshop do Cury, do Augusto Cury, ele perguntou, quem aqui já tentou mudar o Ah, seu parceiro, a sua parceira, ou uma pessoa que ama, né? Fala, todo mundo, não sei o que, ele, parabéns, vocês ninguém pioraram a conseguiu. pessoa. Porque é pior, entendeu? É pior tentar mudar a pessoa. Para começar, é assim, tu tem certeza que tu tá certo? Esse é o Sim. ponto Uhum. número um, né? Tu Bater pode estar certo. naquele ponto, insistir numa coisa que talvez nem seja aquilo, né? Depois é assim, ok, supondo que tu tá certo, que pode ser que tu esteja, a outra pessoa tá disposta a mudar? Uhum, uhum. Ela pode não estar disposta a mudar, né? Ela pode não estar disposta. Tu pode ter certeza absoluta que o Pilates é a melhor coisa do mundo para a saúde. Mas se a outra pessoa não está disposta a fazer Não Pilates, tem como fazer o cavalo beber água, né? não vai, não vai. E aí, tu tem que pensar se vale a pena tu insistir naquilo, ou tu desiste, ou tu aceita, E né? aprende. Ou tu muda, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que eu postei essa semana. Na situação que está te causando sofrimento, que está insuportável, ou tu muda, ou tu aceita, ou tu sai Leva. fora, entendeu? Porque senão tu vai continuar ali naquele ciclo de frustração. E o ciclo só piora. Não Só melhora piora, em cara. nada. Isso me faz lembrar, assim, ó, se tu pegar o teu braço, assim, né, e começar a fazer um carinhozinho, assim, aí, dali a pouco parece que começa a saturar, né, a sensação na pele. E cara, eu só tô passando a mão, eu não tô me machucando, mas daqui a pouco vai começar a ficar insuportável. Cada volta vai ficar cada vez mais insuportável. Daqui a pouco tu diz assim, pelo amor de Deus, para, né? E não tem nada, não tem machucado, não tá nem vermelho nem nada, mas vai sobrecarregando. E assim os aprendizados são, né? É a pedrinha no sapato. A primeira vez tá só desconfortável. Aí tu vai indo, não sei o quê, vai ficando. Mas cada vez que tu pisa, parece que a pedra O tá rombo é mais. maior. Aham. Deixa eu só ver o que a Day Um bom escreveu. aprendizado. Mas quando a gente tende a se autoculpabilizar, pode ser que nós queremos ter o controle sobre nós mesmos, porque a gente sabe que não temos o controle sobre os outros. Ô Dai, mas assim, tu não tem que ter culpa por nada, a menos que tu tenha feito uma coisa por maldade, para prejudicar outra pessoa. Senão não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade. Ok, E se tu eu tem fiz, responsabilidade, tu tem ok, ação, eu tu tem fiz, poder para deu errado. modificação. A gente sempre, todas as pessoas agem sempre com uma intenção positiva. Mesmo as coisas mais hediondas que são feitas, a pessoa tem uma intenção positiva por trás. Ela quer satisfazer algum tipo de necessidade, né? E muitas das vezes, isso saindo do hediondo e vindo para o normal, né?
A gente vai fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem dentro de determinada condição. Às vezes isso não é o suficiente para uma coisa dar certo. Uhum. Às vezes não é o suficiente. Às vezes o teu negócio está correndo bem, muda uma lei e acabou-se. Né? E a culpa é de quem? De ninguém. Não Se tem tu que não tá culpar. trabalhando no propósito, ferrou. É, pô, Ah! entendeu? Tu não tem que culpar. Tu tem que pegar, olhar, ok, tô trabalhando, deu errado. Deu errado, o que é que eu tenho que fazer para resolver? Foca na solução. Ó, É, Andinho, que sempre fala isso. Foca na solução, foca eu no. não perco tempo na função, né, ruminando. Foca na solução, É, foca na solução. tu- É totalmente, foca na solução, meu. Total, assim. totalmente. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque tu simplesmente tenta fazer uma coisa, não deu certo, ok? Qual foram os passos que eu E a fiz? outra, né? Culpar vai resolver? Se culpar vai resolver? Não, o chicotinho Não, não vai fazer não, nada, não vai fazer o negócio plim, resolveu. Não vai ser, o chicotinho não vai virar uma varinha mágica. Vai até nada. dificultar a situação. Exatamente. Segue adiante, né? Segue adiante. No livro The Black Box Thinking, que é um livro que fala só sobre erros, tá? Aborda muito essa temática e é muito interessante. É assim, para começar, a gente vive numa sociedade que abomina o erro, como se a gente tivesse que acertar sempre a primeira, né? Nossa, demais. A educação é assim, a igreja te O instiga a isso, aprendizado é assim. o aprendizado é assim, né? A errou, tá errado, né? Enfim, isso já é péssimo. Mas nesse livro, cara, fala de uma coisa muito interessante, que é uma determinada indústria cosmética, que eu não me lembro qual era, estava com um problema que o bico de um produto qualquer, de uma pasta ou não sei o que, não saía o produto como eles queriam, no standard de qualidade que eles queriam. Não sei se saía mais, se saía menos, eles não conseguiram se acertar com aquilo. E fizeram diversas tentativas ali com a equipe de designers e não conseguiu. Eles contrataram, então, uma equipe de matemáticos. E eles pegaram, então, o bico e alteraram um parâmetro do bico. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro parâmetro que eles alteraram, mas vamos dizer que foi o tamanho da abertura, tá? Uhum, uhum, E fizeram 10 amostras com tamanho da abertura diferente. uhum. Aí eles viram daquelas 10 amostras qual era a que se comportava melhor. E Uhum. aí descartaram 9, pegaram a que se comportava melhor e alteraram outro parâmetro, por exemplo, o comprimento. E fizeram 10 amostras com comprimento diferente. E aí viram qual que se comportava melhor. Eles fizeram isso 10 vezes. Ou seja, eles jogaram fora 99 amostras e ficaram com uma que superou as expectativas de qualidade que a empresa queria. Eles erraram 99 vezes Sim, e para o ter. erro foi aprendizado, foi otimização, não foi erro, foi otimização. Exatamente. Na indústria da aviação, nenhuma outra indústria é tão proativa na utilização do erro como aprendizado. Cada problema que acontece num avião, cada Isso o acidente. americano faz demais, demais. O erro, nossa, é um e-book, é livro de procedimentos que tem. Uhum, Quando erram, batem nas tuas costas e falam assim, opa, ótimo. É impressionante. A exatamente. indústria que eles dão, graças a Deus, quando alguém erra. 20 segundos. Terminando, galera. Valeu. Ficou Fábio, muito frustrada com a nossa obrigada pela live? disposição mais uma vez, viu? Aí na madruga. Tchau, gente. Obrigado por nos assistir. Esperamos que tenha excedido as Live hoje expectativas.